Olá pessoal, mais uma vez aqui a gente segue na reflexão sobre arte e educação. Hoje eu recebo aqui a Fernanda Teodoro. A Fernanda é atriz e educadora, tem já uma experiência de uns bons anos aí com educação e com teatro. E ela vai hoje trazer pra gente um pouco das vivências dela e um pouco da história. Olá Fernanda. Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar da minha história, né? E a minha história, ela começa com teatro, né? Ela começa aos 14 anos. Hoje eu tenho 38. Menina. Ela começa com 14 anos. Meio sem querer, meio muito tímida. Mas quando o teatro chegou pra mim, ele chegou com essa vontade de conseguir me comunicar com as pessoas, porque eu era muito tímida, não conseguia falar, olhar nos olhos, sofria, suava frio, né? Então até mesmo para sair, né, estar em lugares sociais com outras pessoas, causava um sofrimento, me causava um sofrimento. Daí de repente eu procurei o teatro, me indicaram na verdade, para melhorar essa minha timidez. Mas eu não tinha a pretensão de ser atriz, eu tinha só a pretensão mesmo de fazer exercícios, de ajudar. Porque quando eu fazia teatro na escola, eu sempre fazia teatro na escola, mas eu estava no meio de outras pessoas, então estava sempre camuflada. Então não era eu à frente, entendeu? Mas quando eu fui pro teatro e de repente eu comecei a ficar à frente, eu nem senti, nem doeu. Por quê? Porque eu comecei a ver aquilo como... não era eu, né? É o personagem, aquela coisa. Era o personagem, o negócio da máscara, sabe? É um negócio Não, esse personagem age totalmente, tem uma vida diferente da minha, uma vida imaginária. Mas isso me deu uma liberdade muito grande para eu me soltar, para eu falar, para eu olhar nos olhos, para eu abraçar, pegar na mão. E um dos exercícios que a gente faz dentro do teatro, a gente começa, a primeira aula é sempre de cumprimento. Daí tem uma sequência, né? Em cada aula, que as pessoas chegam, existem aqueles mais expansivos, né? Chegam aqueles que não são tímidos, já são pro teatro, que as pessoas indicam, né? Você tem que fazer teatro, porque você já não tem vergonha. É a sua cara. É a sua cara, mas tem aqueles que chegam não olhando no olho, não conseguindo falar, não conseguindo pegar na mão, né? Então, essa mescla de identidades diferentes é muito rica. Por quê? Porque todo mundo vai fazer o ridículo de rolar no chão, ninguém tá olhando ninguém, tá todo mundo rindo, tá todo mundo fazendo. No momento, né, esse primeiro cumprimento que a gente faz nas aulas, no primeiro dia eu faço um cumprimento assim, mais de japonês mesmo, sabe? De longe, só arqueando o tronco, entendeu? Porque eu entendo que alguns de repente não vão conseguir dar esse passo no primeiro, assim como eu não conseguiria, né, quando eu comecei lá. Mas daí nas outras aulas a gente vai aproximando as pessoas. Então vai rolando o olhar, vai rolando o abraçar, o pegar na mão. E isso chega a um ponto que a pessoa não sabe que ponto que eu deixei de lado aquela vergonha. Entendeu? Então quando eu falo de timidez, eu entendo que todo mundo é tímido em algum grau, em alguma situação. E eu respeito e eu acho que é assim mesmo. Eu sou tímida em algumas situações, mas eu consigo controlar minha timidez. Hoje em dia, ela não me faz sofrer. Você está presente, além de não é só, tipo, você não é dominada pela timidez. Eu não sou dominada pela timidez. Mas você sabe que tem um certo controle ali. Exato. Então, por mais ali que dê um incômodozinho ali, um suar frio ainda, já ouviu a Fernanda Montenegro falando isso? Falando que a partir do momento que o ator deixa de sentir esse frio na barriga, aquilo não é para ele fazer mais, né? Então é o negócio da emoção. Então quem está no meio artístico, tanto na música, no teatro, na dança, né, que vai encarar estar no meio de outras pessoas, ela tem sim o receio, o medo, porque existe, né? Existe o olhar das outras pessoas em você, a expectativa das outras pessoas em você.
mas é muito saboroso. Eu digo saboroso, essa é a palavra. Saboroso você conseguir dominar os seus medos. E você cresce, porque se você consegue, né, dominar o seu medo, né, porque o medo paralisa, gente. Que, na verdade, a ideia de coragem é justamente essa. É você estar diante do medo e agir. Não é você estar livre de medo. Não é ter medo. Não é ter medo, é a sua relação com o medo que determina se você é corajoso ou não. Né? Porque o louco não tem medo de nada, mas dizer que um louco é corajoso depende da circunstância. Né? Depende da circunstância, você pode fazer uma loucura e dar certo. Verdade. Não pode ser uma tolice, mas se você consegue medir o seu medo e controlá-lo e agir, isso é o ser corajoso. Exato. E é por isso que eu acredito e afirmo, né? Afirmo que teatro é uma ferramenta que deveria que todos deveriam ter o acesso ao teatro, sabe? Em algum momento da vida, porque o teatro, eu já faço teatro há muitos anos e o grupo de teatro é sempre assim, né? Então, numa época tem muita gente, quando você apresenta uma peça, é bonito, né? Claro. É bonito, as pessoas não sabem que você ensaiou 6 meses, né? Que você foi todos os seus domingos, que você deixou. É um resultado. E eu sempre falo para os meus alunos, para as mães dos meus alunos pequenos, né? Que mais vale a caminhada, porque a pessoa está sendo transformada. Existe um grande engano no teatro escola, quando alguém da escola faz teatro, mas com conhecimento raso, que acha que é só pegar um texto e vai, ensaia e faz. Não. Sendo que essa é só a ponta do iceberg. O que aparece é só uma parte ínfima de toda aquela construção, de toda essa relação com você, com você mesmo, com o outro. E, né, os aplausos são muito bons, mas a transformação do caminho e a relação a criança que chegou lá e não conseguia olhar para o outro, tinha muita timidez, não conseguia falar. Eu já tive alunos assim que eu passei eram 5 meses de aulas, né? De aulas no teatro, eram 5 meses. E durante 4 meses, a menina ainda, a aluna, né? Ela ainda estava muito travada, ela tinha vergonha. Eu pedia para fazer uma atividade, ela pedia para pular, ela não fazia. Um belo dia floresceu. Eram 5 meses. No 4º mês, eu falei assim, tá bom, então vamos lá, diminuí o texto dela, que era grande, eu diminuí porque eu vi que ela estava travada e fui torcendo para dar certo, mas vendo que eu teria que adaptar. Mas na hora do vamos ver ali, né, ainda faltava um mês para apresentar, mas no ensaio ela de repente abriu a cortina e saiu falando. Eu interrompi ela com um grande grito, com palmas, porque eu sabia o quanto que ela cresceu, como ela conseguiu vencer esse medo dela, entendeu? Esse medo de falar, esse medo de olhar, esse medo de se impor, de estar na frente. O processo todo, né? Exato. Cada dia é um leão por dia. E eu naquele momento eu me vi, porque eu não sei que momento da minha caminhada que eu deixei para trás. Tá. Então foi muito emocionante para mim, porque eu não sei que momento que eu parei de sofrer, porque foi muito natural, foi acontecendo e de repente já tinha acontecido. Ninguém te forçou, não tinha uma coisa que às vezes as pessoas impõem, né? Um negócio como, você é muito tímido, vamos, fulano, solta a voz, né? Aquela coisa. Então, e essa cobrança, né? Porque cada a interpretação de um personagem, mesmo que seja o mesmo personagem, mas por pessoas diferentes, é uma atuação totalmente diferente e deve ser respeitada. Deve ser respeitada, você não deve exigir que ele faça igual ao outro. No teatro a gente tem uma resistência para ver, sabe, coisas já prontas que a gente vai fazer a mesma montagem, mas a gente tem uma resistência. Até porque a expectativa já está lá. Exato. Pronta também. Tem uma história que eu não sei se é verdade ou não, que tem o Carlitos, né, que ele foi num concurso onde tinham sólidas de Carlitos e ele ficou em terceiro. Ele era o original, então quer dizer, tem uma visão, né, uma espécie de expectativa que as pessoas construíram em cima do personagem, e quando o personagem estava ali, de fato, o cara presente, né, sem dizer que era quem que era ele acabou ficando em terceiro ali, nem foi, quer dizer, todos estavam imitando ele, tentando imitá-lo, né, mas o que as expectativas foram além da questão original, né? A expectativa nunca está
A expectativa nunca tem uma relação estreita com a realidade. Ela Exato. sempre desloca. Por isso acontece muito assim, você vê sempre entrevista com atrizes que apanharam na rua, né? Fez uma novela, fez um filme. A vilã, né? Aquela Isso, e as pessoas tomaram aquilo como uma verdade, né? Ou então existe também a simpatia também, existe a simpatia. Que é o que acontece muito comigo, por quê? Porque, assim, muitas pessoas, a verdade, vou falar a verdade agora, muitas pessoas me cumprimentam na rua, muitas pessoas, mas a maioria delas eu não faço ideia de quem seja. É por conta quer dizer, a fama tem isso, né? Tem um lado que você fica conhecida, mas tem um negócio do anonimato que você, pessoa, fica meio que recluso no seu meio, né, cara? Mas as pessoas veem o personagem, se identificam com o personagem, quando te veem na rua... Exato, e aquele negócio, assim, ela se sente próxima a você. Sim. Porque por mais que eu tenha feito uma vilã, ou, né, eu já fiz até uma santa, já fiz. Mas, já fiz todo tipo de personagem. Mas a pessoa, ela vai ela gosta do teatro, ela aprecia, ela vai nas diferentes peças que você faz. E existe uma relação ali verdadeira, existe uma relação verdadeira, mas existe eu aqui entendendo o público e ela me entendendo o público, sabe? Sim. A pessoa que me viu, que vai nas minhas peças e de repente ela acha que eu conheço ela. Então eu conheço a energia dela, porque a plateia tem isso. A gente vai no palco, de repente você pega uma plateia... Dá pra perceber a vibe assim da... Sim, totalmente. Você pode apresentar a mesma peça em diferentes dias. Como a plateia é diferente, uma plateia ri mais fácil, a outra já é mais difícil rir, né? Dar uma gargalhada. Isso influencia. Uma plateia, de repente, ali mais dispersa, outra ali que já tem essa cultura, né? Essa cultura de ir no evento, de ir no teatro. Então ela age com atenção, né? Porque é muito importante nas aulas de teatro a gente ensinar as pessoas a serem plateia. Não é ficar quieto, não é assim, fica quieto não, e só presta atenção no que está acontecendo ali, não respira, não é isso? Porque existem várias peças que quebra a quarta parede, né? A parede, assim, a quarta parede é o público. É o palco com o público, entendeu? É como se a gente tivesse 3 paredes em volta da gente, atrás, e a quarta é o público. Então, numa peça, você sempre decide se você pode quebrar a quarta parede ou não. A peça pede isso. Infantil, acontece muito isso. As crianças querem participar, querem contar pra você que o lobo tá atrás de você, entendeu? Às vezes não deixam nem você falar direito, você tem que saber levar. Você tem que saber levar, conversar com eles, porque se você ignorar, é pior ainda, eles vão ficar falando pra você que o lobo mau vai te pegar. Eles devem ser considerados naquele instante, né? Tá o lobo ali, a criança te alertando. Exato, então você tem que... Tem que dar uma interagida com ela, porque se você não interagir... Pra você acalmar ela, porque ela quer te proteger. Sim, é uma expectativa que ela tem ali na hora. Exato, ela quer te proteger, então você precisa ali. Mas não só no infantil acontece isso, nos adultos acontecem também, né? Em comédia principalmente, né? Então existe ali sempre a interação com o público ali, mas existem algumas que realmente a quarta parede está ali fechada, né? Porque pede uma peça mais clássica, com concentração ali. Exato. As tragédias são, é um grande exemplo. Como você já falou Não, é que enquanto você falava, outro dia eu estava vendo um pessoal do stand-up comedy falando, então é o negócio do time, né? O tempo de piada. O tempo de piada, aquela coisa. Então, você tem que sentir o público. Justamente. É igual assim, a gente fala piadas de repetição, sabe quando você repete uma mesma coisa algumas vezes e a pessoa tá rindo da repetição? Sim. Então a gente tem uma regra. É o chavão, tipo, a gente vê o Chaves, aquela coisa. Isso. Pastel, né? O humor pastel. Então, o que acontece? Então, a repetição, quando está num contexto, está num tempo legal, as pessoas riem. Só que o limite dela é 3. Você fala uma vez, você fala 2. O máximo que você pode repetir a mesma coisa ali é 3 vezes. Senão você já está puxando muito, você está sendo exagerado ali, as pessoas... sabe, já começa a te achar chato. Sem dúvida. Do legal foi pro chato. Então, é aquela coisa
da dose do remédio A dose. E o veneno, né? É a dose, né? Então a coisa pode levar o cara ali na rua, o mandou muito bem na peça, mas se ele passar daquele ponto, já fica maçante. Exato, igual você tá falando do stand-up, né? Sim. O que os caras do stand-up fazem? Eles falam a verdade, eles falam da vida real, do que eles passam, né? Comédia é isso, né? Isso, e vai ali de um jeito muito leve ali, vai de uma visão de um outro lugar que de repente a gente não tem no dia a dia. Sim. E faz a pessoa se enxergar fazendo aquilo, né? Ou alguém próximo, né? Então, olha aí a proximidade, olha aí a pessoa se colocando no lugar, né? Assim, eu conheço essa situação, isso acontece perto de mim. Uma espécie de um espelho distorcido, né? Um espelho. A pessoa olha e se vê distorcida, né? Exato, é espelho da vida. E ri de si. E esse é o exercício fundamental no teatro, você ri de você mesmo. A primeira coisa que a gente ensina, né, para quem vai fazer teatro, é que a gente tem que rir da gente mesmo, que a gente tem que ser ridículo. Sim. A gente foi lá para ser ridículo. A gente vai rolar no chão, a gente vai fazer caretas, né, ao fazer as atividades, as expressões, a gente vai fazer careta, mas ninguém tá nem aí com a careta que você tá fazendo, porque todo mundo tá fazendo careta. Careta então cada um com a sua careta. E um ri do outro, a gente ri de si mesmo. Né? Que bom. Você falou do negócio do exagero, eu lembrei do episódio do Bob Esponja, que ele faz alguma coisa na praia lá, né, que estão jogando um vôlei, e ele rasga a calça. A galera ri, e coitado, ele quer sempre chamar a atenção, né, cara? Aí ele fica fazendo isso repetidas vezes, aí ninguém aguenta mais, né, cara? O cara vai rasgando a calça, isso aí é muito legal. E fica chato, acaba ficando bastante. Mas voltando à questão da tragédia, é um gênero antigo, né, grego, de 500 e tantos anos antes de Cristo. Isso. E tal. Grécia é o berço do teatro. Sim, das Porque você sabe que o teatro não nasceu ali, né? O teatro nasce com o ser humano. Só que ele é valorizado. Ah, claro. Por isso que eu falo para os meus alunos. É a civilização, né? Quando exato. Ele é entendido como arte nesse momento. Sim. Porque antes é só percepção, é só repetição do que acontece. E também aquela coisa, né? Vamos pensar aqui, as sociedades mais menos organizadas, assim, no sentido de tecnológico, né? Os gregos já estavam bem evoluídos, já tinha uma arquitetura, tinha negócio. Aquele negócio de estar presente na fogueira, né? Exato. E ter uma dança que conta uma história, né? Exato. Então isso aí, ali o teatro já está. Porque a expressão do corpo, do lembrar, do mostrar o que está acontecendo, né? Nessa situação da Grécia ele ganha nome. Isso, exatamente. Ele ganha nome e valor. Ele ganha valor. A arte, né? Lá no pré-história ninguém sabia que estava fazendo arte. Estava desenhando, o caderno estava fazendo arte. Na verdade, talvez essa seja a arte mais pura, né? Porque é a expressão na íntegra, não é valorizado mas não é nomeada. Não é nomeada. Não é nomeada, não tem essa percepção que ali é uma expressão. Ele está percebendo as coisas e está fazendo. Isso é freudiano, dizer que a civilização poda a vazão das suas energias. Vai sempre te colocando no molde ali, você é isso aqui, até aqui você vai, depois daqui pra cá já não é mais essa coisa, seja outra coisa, tipo, a arte é isso aqui, né, dentro de um escopo fechado. Saiu daqui já não é mais arte, né? Então como é que você delimita desse jeito, né? Rotula o que é, o que não é, isso é racionalizar a coisa e civilizar, né? Sim. Então, por isso que tem essa relação, que o ser humano, uma das atividades que a gente faz, nós estamos fazendo aqui um book de atividades, né? Uma das atividades que a gente faz é assim, a gente pergunta para as pessoas que estão ali, quem já fez teatro? Alguns falam que não fez. Eu falo assim, não, todo mundo aqui já fez. Porque quando você brincava do quê? Quando você era pequeno? Interessante. Porque ele já observava. Sim. Porque, olha que coisa interessante. Por que hoje em dia, nós estamos em 2020, esse áudio está sendo gravado em 2020, quase 2021. E por que as crianças brincam pouquíssimo com cavalinho de pau hoje em dia? Porque elas não estão vendo na rua. Não está tendo contato, o cavalinho de pau. Porque antes, na rua, quem estava andando, o pai estava andando a cavalo. Era comum. Então, essa brincadeira foi meio deixada de lado. Hoje em dia, a gente que quer ensinar eles a brincar. Está fora de contexto porque eles estão vendo o carro. Né? Então, a gente observa o que está à nossa volta, né? O que é familiar para a gente, e a gente vai vivenciar isso. Né?
Tem uma palavra, eu dou aula de artes também, e no primeiro dia de aula eu escrevo na palavra, no quadro, supercalifragilisticexpialidocious. Já ouviu essa palavra? É artes mesmo ou é... Não, mas é para causar espanto. Nunca ouvi. É porque no filme Mary Poppins, já ouviu Mary Poppins? Já, claro, clássico da Disney. Do guarda-chuva, né? Isso! No clássico, o filme de Mary Poppins, quando ela queria nomear uma situação, alguma coisa que era muito boa, que ela não tinha palavras, ela falava essa palavra. É supercalifragilisticexpialidocious, entendeu? Só que quando eu escrevo isso e falo, olha, cada um vai, tem um caderno de artes, né? Cada um vai desenhar no caderno o que é essa palavra, o que você acha, aproxima com ideia do quê? O que vem à sua cabeça quando eu falo isso? O que você acha que é? É igual assim, quando eu estava no ensino, no início do ensino fundamental. Isso. Um dia chegaram e perguntaram assim, quem que ia querer agasalho? Só que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Acho que eu estava na segunda série. E eu nunca tinha ouvido essa palavra. E me veio alguma coisa de comer. Sim. Entendeu? Me veio na cabeça. O agasalho. Não sei, agasalho. Porque tem tanta blusa, né? Quem vai querer o agasalho? Que a gente vai fazer uma lista aqui. Eu falei, eu quero. Daí depois chamaram a minha mãe pra falar que eu falei que eu ia querer agasalho. Ela veio me perguntar, mas por que você deu o seu nome? Né? Sim. Mas ela veio me perguntar e eu nem sabia, porque eu achei que era de comer. Parecia interessante o agasalho, até então é blusa de frio, né? Exato, então olha pra você ver essa palavra. Daí cada aluno desenha uma supercalifragilisticexpialidocious, cada um vai, nossa, sei lá, é um brinquedo isso? É uma história? Não sei o que é isso. Cada um vai pensar em alguma coisa. E quando eu conto que é uma coisa muito boa pra você, lembra do Peter Pan, né? Sim. Fale alguma coisa que te move, alguma coisa que te deixa feliz, que você vai voar, né? Isso. É exatamente isso. Então é mexer com o caso do teatro, extrair quem é a pessoa, o que ela acredita. É a interpretação, né? Exato, tem a algo interpretação. Ali que ele vai dar corpo àquela coisa. Ele vai dar corpo. Por isso que uma apresentação nunca é um personagem com duas pessoas fazendo, ele é muito diferente porque tem a pessoa vestindo. É uma roupa vestida por pessoas diferentes e a roupa ela se adequa de forma diferente em cada pessoa. Mais, né? As relações, a produção, a energia da pessoa. Sim. Não é só o indivíduo, é algo complexo. Exato. Então, de acordo com a complexidade de cada um, né? Ele for ser e dar vida àquele personagem, vai sair diferente mesmo. E falando da complexidade, um dia que você apresenta uma peça, você tem que repetir no outro dia, tem que reapresentar a mesma peça, no outro dia você não está bem. Sim. Um dia você estava bem, outro dia já aconteceu alguma coisinha lá no seu dia a dia. Sim, claro. Isso vai influenciar totalmente na sua interpretação. Pode ser boa as duas, porém não será igual porque as águas já passaram por baixo da ponte. Em cada dia a água que vai não volta mais. Então, lembrei do Heráclito, filósofo grego, né, que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Exato. Porque já não é mais o mesmo homem e já não se mais o mesmo rio, né? Isso. Bem essa ideia. Tudo flui, tudo é fluido, né? Então, claro que a fluidez numa circunstância, né, não vai ser mais a mesma numa outra circunstância. Mas há quem vá lá com a expectativa de repetir. Nossa, foi muito bom essa peça, viu? Verei de novo. Aí a pessoa vê lá de novo, ela também já não é mais o mesmo espectador, e fala, hoje foi fraco, né? Que foi fraco. Que a sua expectativa é que era da outra, você já encontrou algo diferente. Exato, você encontra algo diferente. Né? É o caso do filme, né? Teatro, filme. Sim. Você assiste uma vez, você acha que entendeu. Você sabe que a criança é bem isso, né? Por que a criança pede pra ficar repetindo o desenho insistentemente? Você tem filho, você sabe. Sim. Tem que ver várias vezes o mesmo desenho com a criança. Porque cada momento que ela vê, ela grava um pedaço. E o ser humano é assim, ele vai ver e ele vai entender algumas coisas, mas ele não vai enxergar tudo. Quando ele vê de novo, ele vai enxergar coisas que ele não enxergou, né? E se o personagem, acontece muito no teatro, por que a gente tem
o conteúdo do improviso. A gente tem história do teatro, tem expressão corporal, expressão vocal, interpretação, e a gente tem improviso. Então, toda aula tem um momento de improviso. Então, tem ali um objeto que a gente pega ali que está à mão e a pessoa tem que fazer uma história, só tem que inventar na hora, sabe? Tem uma atividade muito legal, chama 11, 22, 33. O que é isso? É para a pessoa não se preocupar com o texto, porque no início as pessoas se preocupam muito com o que falar e ficam presas. Então, para extrair a expressão da pessoa, a gente fala, você só vai falar 11, 22, 33. Então, você vai imaginar uma história, o que está acontecendo, você está falando com alguém no telefone, mas o que essa pessoa está falando para você? Uma coisa boa, uma coisa ruim? Qual que foi a sua reação? 11, 22, 33? 11, 22, 33! Então ela se desliga da preocupação do oral, do texto. Sim. E ela vai impor sua expressão em prática, entendeu? Porque o texto é frio, né? 11, 22. Exato. Mecânico, gelado, congelado. Ela não tem que se preocupar, né, em inventar. Então é uma preocupação a menos. Sim. Então é onde ela trabalha muito mais a expressão, muito mais à vontade, porque ela não tem que prestar atenção na expressão e no oral. Ela não tem que inventar alguma coisa. Então ela começa a sentir mais, entendeu? Do que pensar, ela sente. Sim, é o exercício na íntegra das suas potencialidades, né? Porque Exato. Não tem um parâmetro a ser seguido, tem os instrumentos, né, que são esse texto aí, né, que ela vai ter que formular algo e variar ele, só que essa variação vai partir dela mesma, né? Ela que vai explorar isso aí. E com certeza, a partir do momento que você, talvez, né, o ator, quando ele já tem isso aí maduro nele, ele já vê o texto, ele já sabe, né, falar, isso aqui entra nesse fecho de energia aqui que eu já tenho marcado comigo. Sim, porque quando o ator, ele pega um texto, ele vai lá, decora o texto, né? Ele decora o texto. A gente fala que tem que entender o texto. Sim. Mas decorar é aceitável até certo momento. Mas tá bom. Ele sabe o texto, mas daí ele começa a falar aquilo mecânico. Sim. Ele tá preocupado, tá olhando para cima, tá tentando lembrar do texto. Tá indo bem, mas ele tá ali ligado no negócio. Daí a gente dá o exemplo para ele de um carro. Imagina um carro com uma rodovia, uma rua, né? Onde não tem curva, onde não tem descida, não tem subida, e você só vai. Então você faz um texto monocórdio, mono. Então só tem um ritmo, entendeu? Só tem um andar, um ritmo. Então fica chato. Quem ouve isso vai ficar com vontade de dormir. Quando você não está na estrada, tem uma linha reta que vai até o horizonte, né? Você não precisa se preocupar, você relaxa demais. Isso. Na hora que você relaxa, você dorme. Justamente. Como chama do mantra, né? É constante e monótono, né? Fica aquela coisa, né? Bom, né? Aquele negócio. Então fica ali, né? E você vai comer. E aí, cadê né? Onde está a emoção? Cadê a coisa? Então, uma pessoa que está falando que isso é iniciantes, né? Tal, no começo do caso, fica uma preocupação muito grande com o texto. O cara fica tentando marcar certinho a sua fala ali, mas fica sem vida. Fica só uma fala, né? Exato. Por isso é que a gente começa desde sempre trabalhar o improviso. Então, o teatro é essencial que tenha exercício de improviso a todo momento. Então, em toda aula, quando a gente faz aula de teatro, são 2 horas a aula de teatro, né? Daí, nessas 2 horas, está encaixado o improviso. Sim, não pode ser desconsiderado. Não pode desconsiderar. É necessário para que a pessoa consiga andar com os pés dela. Ela sabe quem é o personagem, ela sabe a situação, e se ela mudar uma palavra, não tem problema. Ela não pode sair daquela situação. Ela tem que viver o personagem. Isso é muito mais importante, viver o personagem. Porque já aconteceu de eu estar no palco. A peça era A Vida de Santa Rita de Cássia, há muitos anos atrás. Daí eu fiz uma freira, né? Amiga da Santa Rita, que ajudava. Era freira Pureza, era irmã Pureza. Mas daí nós estávamos na cidade de Pouso Alegre, no teatro. E eu não sei... verdade. O ator... tropeçou atrás, tinha um pano atrás, porque tinha que parecer a sombra de Jesus, tinha uma cruz, e ele ficava na frente, que aparecia, ela estava orando na frente da tela, que era um tecido. Daí ela estava orando e acendia a luz e aparecia tipo como se fosse sombra, Jesus Cristo. Já viu aquele Sim. cortista que tem aquele
Aí batia a luz e aparecia, mas era o cara que tava lá. Era o cara e tinha uma cruz atrás dele, então dava a Contra a projeção luz, de então. Jesus na cruz, entendeu? Sim. E era uma cena muito bonita, com um vermelho, assim, Sim. uma luz vermelha, era muito emocionante. Mas daí, nesse momento, tinha que ligar a luz, tipo assim, nessa hora tinha que ligar a luz e o cara tinha que subir. Daí já tava na hora, o cara foi subir rapidinho. E o outro foi ligar a luz. Ligou a luz, porque já estava na hora, né? E o cara subindo. Na hora que subiu, ele tropeçou e o cenário caiu. Daí o que ele fez? Era um banquinho que ele subia, né? Ele pulou para trás do banquinho, ele pulou para trás do banquinho, até ficou escondido. E quem estava lá na frente? A Santa Rita de Cássia orando, que não tinha a cena que ela estava esperando. Eu conheço pouco da história de Santa Rita, mas eu já ouvi. Eu acho que esse é o clímax da coisa. É quando ela tem a chaga, né, tem um espinho. Esse é o momento que ela se santifica, vamos dizer assim, né? É um momento importante da peça. Sim, sim. E como que aconteceu? Ela pede pra ele, né? Sim, sim. Pra dividir um pouco ela, pra ela sentir, também, né? Isso mesmo. Então, mas daí o ator, naquele momento, ele não previa isso de forma alguma. Ele ensaiou o tempo todo, né? Com a figura atrás dele ali esperando aquilo. Mas daí, quando aparecia, ela falava um texto. E não tinha mais o porquê dela falar o texto, porque tinha caído todo o cenário e aparecia Jesus Perdeu Cristo. sentido. Mas daí o que ela costurou o texto, ela fez um em volta do texto, ela fez um novo texto no mesmo sentido, mas completando, pedindo para ele, né? E que ela ia dormir, se ele podia dar resposta para ela em sonho. Então é bem isso, olha para você ver. Se você espera que alguém vai entrar e não entra, a pessoa esqueceu, foi no banheiro, acontece muito isso. As pessoas estão lá atrás e de repente, vou no banheiro rapidinho. Quando vê, já tá na hora dela entrar e ela não tá ali para entrar na boca de fala, né? Você perdeu. Exato, e o outro precisava que você entrava, né? o outro batia na porta e entrava. Daí o cara tá lá, falou a fala dele e a pessoa não entrou, que precisava que a pessoa entrasse. Daí ela de repente até procura, fala assim, nossa, mas será que ninguém vai chegar não? Ela até dá um toque, né? Não é ali que a pessoa tá desapercebida, não sabe? Sim. Ou então ela inventa de outra forma, mas ela tem que se resolver. E na vida não é assim? Sem dúvida. Por isso que a gente fala de criatividade, né? O quão importante a gente trabalhar a nossa criatividade, porque ajuda a solucionar problemas. É um exercício de autonomia, né? Quer dizer, é uma afirmação de autonomia. Porque se você está sempre preso, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, e você não trabalhou improviso, quer dizer, você não trabalhou criatividade, se cai no cenário, você chora. Você sai, e inclusive Tem muita gente chorando, né? Tem muita gente chorando por aí. Tem muita gente chorando por aí. Cenário, desesperado. Exato, porque ela não esperava aquilo e ela fica totalmente perdida, ela tem medo do novo, né? E ela paralisa, e ela reclama e fica ali, não sai do lugar, né? Justamente, diante da tragédia, né? Que a gente volta a falar aqui agora da importância do trágico nessa construção grega, né? Que era o teatro trágico. Ele foi importante para a civilização, né, grega, justamente por trazer essa coisa do aristocrata, né, no sentido grego, que é o virtuoso. Aí no palco estava a vida do virtuoso, né? São os fortes, são os deuses, são os semideuses, são os heróis que estavam ali lutando, afirmando os seus valores. Geralmente uma questão de vingança. As peripécias, né? Sim, os conflitos, ou um crime de sangue, né? E o público ali vendo, sofrendo a catarse. Sim. Que a pessoa então os valores eram revistos ali. Né? Então naquela estrutura social onde aquele valor dos deuses, né? E daquela coisa do próximo do homem, há quem diga que a sociedade entrou em decadência, que ali é que o homem estava no seu auge, né? Quando começou a questão da racionalização e da ressignificação das coisas, né? Ele entrou numa depressãozinha. Ele começou esse valor de autonomia do forte, perdeu o valor. O valor aí virou outro, virou o valor do comunitário, o valor da fraqueza. Porque entre os fortes, Nietzsche de novo, só há competição. São os fracos que se juntam. Que tem uma união contra os fracos. É o instinto de rebanho, o homem de manada, o homem de rebanho, ele fala muito disso aí. Que são esses que choram.
diante do empecilho, né? Do trágico. Exato. Então já é uma sociedade que for montada. Eles aceitam, né? Eles aceitam passivamente. Tipo Sim. assim, ó vida, ó céus, me aconteceu isso. Exatamente. É tipo o destino, o oráculo, Tem né? que- O oráculo isso não tá na também. minha mão. É. Não sou eu quem Ele dá faço. uma justificativa fora dele. É. Né? Tipo, Deus quis assim. Mas é uma fuga, né? Sem dúvida, é exatamente isso, é uma fuga. É uma Já o fuga pra trágico- não ter que encarar, Pra né? não ter que encarar. E o trágico te impacta e você tem que encarar, é justamente isso. Né? Você acha que nessa nossa sociedade, com o teatro mais presente, você acha que a questão da cidadania, da questão social, talvez seja uma via, assim, de estímulo à cidadania, da pessoa estar mais presente, saber lidar melhor, sem esperar um salvador que venha por alguma via, seja por voto ou outra ideologia? Sim, o teatro ele sempre foi um provocador. Não tem como a gente falar de teatro, a gente vê a história dele e não ver essa provocação presente o tempo todo. Mesmo quando tenha um grupo, né, mais ali desconectado, mesmo assim, por quê? A gente estava falando de pôr a vida no palco, né, de espelhar a vida. Isso. Então as questões aparecem. É igual assim, quando a gente faz aula de teatro com as pessoas, a gente vê muito da vida delas. Elas espelham ali as dores dela, as felicidades dela, não tem como. Eu falo para os meus alunos, né? Eu do artes também, eu falo para os meus alunos, qualquer desenho que você faz, por mais que você, nem sei por que eu desenhei, nem sei por que eu escolhi essas cores, né? Não sei por quê. Ele veio de algum lugar, de um conhecimento que você já tem, de um pavor ou de algo que você admira. Ele vem de você contando uma história. E o teatro, ele sempre contou a história das pessoas da humanidade e as pessoas, os grupos aí mais responsáveis, né? Provocaram muito a plateia, mostrando que o governo estava errado, mostrando que os reis estavam errados. Lembra a comédia dell'arte na Idade Média? Né? Porque a gente estava falando da tragédia na antiguidade. Mas daí, e tem a história do pão e do circo que vem, né, de Roma. O pão e circo, né? Divertimento. O próprio Hamlet, né? Porque Sim. através do teatro ele mostra, Exato. né, traz à tona e a pessoa não fica imparcial, né? O cara se entrega no caso, diante da arte. Isso. Então ali os grupos itinerantes entram nos palácios, fazem graça com a cara do rei, ele ri, mas a plateia vê, ele está tomando o nosso dinheiro e a gente não está conseguindo sobreviver. Outro dia eu vi um Daí eles comentário. começam a se revoltar, a nascer essa revolta, a fomentar. Enquanto o rei estava rindo, os pobres estavam se vendo e se incomodando com aquilo, porque era a vida real e neles doía. Eu vi um comentário esses dias que nessa situação que você colocou da corte, o bobo da corte é o único que pode falar a verdade o tempo todo e a hora que quiser, porque ele não está amarrado a ler o bobo, né? Então isso ele tem a liberdade de poder dizer o que se quer, né? Eu vi por isso que vem essa expressão, né? Tipo, que fala você é bobo ou se faz de bobo? Sim, justamente. Você é ingênuo ou você está querendo parecer ingênuo? É o Coringa, pode ser ou pode não ser, né? Ser ou não ser. Então, porque olha pra você, todas as expressões elas têm um fundo aí, né? Você sabe qual que é o que quer dizer merda no teatro? Não, eu vi alguma, não sei muito bem como. Os artistas desejam merda um para o outro. Isso. Por que merda? Porque, vamos falar, aí na Idade Média, né? Não, também na Antiguidade, né? Como que as pessoas iam assistir? Por exemplo, você vai se deslocar para aquele lugar para assistir. De carruagem. Desde a Antiguidade já existe carruagem. Carruagem precisa de cavalo. Cavalo faz merda. Sem dúvida. Então, burro também. Então, quando você olhava no outro dia o local em volta, né, do evento, no estacionamento, no estacionamento das carroças ali, dos cavalos, quem ia a cavalo, quando você via muita merda, quer dizer que teve cheio, lotado. Então é sucesso, merda é sucesso. Muito bom. Nome de sucesso porque lotou, muita gente assistiu. Até hoje, né? Muita gente faz merda e tem um sucesso tremendo, né? Então, existem públicos para todos. É um meio democrático, afinal de contas.
Garcia. Yes. Ô, Fernando, e quando você começou ali mesmo a interagir com crianças e tal, como é que foi esse primeiro contato, essa primeira interação? Você já chegou logo com o teatro? Isso, quando eu comecei a fazer teatro, eu estava na escola, mas ali meio despretensioso, meio no meio, escondido, camuflado, né? Mas daí quando eu entrei no grupo de teatro da cidade mesmo, né? Que já era um grupo um pouco mais conhecido, mais respeitado e tudo, eu fazia peças adultas. Mas logo depois veio as infantis, lógico, né? Até tem a peça clássica da Dona Baratinha. Já ouviu falar da Dona Baratinha? Eu já ouvi falar, cara, que mas queria casar. Eu não sei do que se trata. Eu já ouvi falar da Dona Baratinha. É uma barata que ela vai passear e acha uma moeda. Ela acha que ela tá rica. Achou uma barata com uma moeda? Tá rica. Claro. Daí ela fica. O maior sonho dela é ter um companheiro, é casar. Então ela fica na janela falando: quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E os animais interesseiros, olha pra você ver que toda peça, seja qual for, ela ensina, né? Então os animais vêm por interesse. Ela tá procurando, chamando mesmo ali, com esse intuito. Ela não entende que isso vai ser ruim pra ela. E os que aparecem são só malandros, pilantras. São animais que aparecem do reino animal. De olho no dinheiro da caixinha. De olho no dinheiro da caixinha. Mas ela também, ela sempre pergunta, né? Ela pergunta como que a pessoa faz para dormir, o que ela gosta de comer, para ver se combina com ela. E como são animais prática, diferentes... né? Baratinha é bem prática essa baratinha. Entrevista os namorados, né? Entrevista ali, vamos lá. Daí... cada um faz um barulho, né, que incomoda ela, né? Ai, eu não vou conseguir dormir à noite. Ai, vai comer, ele vai acabar me comendo, porque é uma onça, um rato, uma onça, um urso, um cachorro, né? Ah, vai comer toda a comida da minha casa, né? Então ela tá pensando no bem-estar dela, não em dividir ali. Daí o que acontece? Ela pega e escolhe o ratão. O ratão é o pior, só que se apresenta como o melhor, entendeu? Ele se apresenta como um lorde, ele mente. Daí ela escolhe ele. Só que daí enquanto ela vai se trocar, vai pro vestido de noiva, né? Ele fica ali, ele revista a casa dela, pega tudo que ela tem e resolve comer a feijoada do casamento antes de ir. Daí ele come toda a feijoada. Daí ele passa mal e desmaia de tanto comer feijoada. Daí ela viu que ele tava lá e só queria aproveitar dela, né? Pegar as coisas. O Boa Noite Cinderela, tipo isso, né? Enquanto ela saiu, ele foi pegar as coisas da casa dela. Não se conteve. Não se conteve, né? Mostrou quem ele realmente era, né? Então tirou a máscara. Então a Dona Baratinha... Que interessante, que bastou dar a liberdade, né? Bastou dar a liberdade. Deu a liberdade, que é o poder, né? Deu a liberdade pro ratão ali, naquela situação, o ratão já se revelou. Porque se ela fica ali marcando em cima, ele fica no personagem o tempo todo, né? Ele tem que ser lorde e tal. É, verdade. Então daí essa peça foi a primeira infantil que eu fiz. E inclusive eu fiquei curioso tive... agora, como é que você lembra como é que o desfecho disso aí, como que se resolveu? Então, ele comeu toda a feijoada, ele fuçou a casa dela e resolveu comer feijoada antes de ir embora. Só que, como ele comeu muito, ele fica com um barrigão e ele desmaia, né? E ela chega e vê o que aconteceu. Sim. Daí ela percebe a besteira que ela estava fazendo. Entendeu? Então ela faz a autoanálise. Diante da tragédia do rato, ó, a catarse. Isso. E que a culpa foi dela. Entendeu? Então ela chega na situação da culpa ter sido dela. Que não é assim que ela devia ter procurado um companheiro. Entendeu? Então ela fica chorando. Só resta chorar, né? Então não acaba água com açúcar, não, viu? Porque depois que passou o pico das tragédias aí, né? Porque a tragédia realmente acabava muito mal. Mas daí depois aí dessa época, as pessoas querem sempre que termine bem, né? Sempre que o feliz para sempre. Que o herói vença, feliz para sempre. Então, esse água com açúcar, a gente fala isso no teatro. Vai terminar água com açúcar mesmo? Quer dizer, deu tudo certo. Não daria, né?
Não daria. Quem morreu ressuscita. Sim. Né? Mas é a questão, hoje em dia os filmes eles fazem isso, né? Pega uma plateia, uma primeira plateia para assistir o piloto do filme, para ver a reação da plateia. Por quê? Porque a intenção é você impactar, abraçar, agradar, causar simpatia. Claro que são os elementos mercadológicos, né? É uma indústria, né? Exato. Você pega um corpo experimental ali, né? Um teste, né? Faz um protótipo ali com as pessoas e tal. E eu vi era até um negócio interessante, que era uma inteligência artificial que escolhia as cenas dos filmes para montar um trailer, para o trailer ficar atrativo. Sim. Ele viu os momentos que estavam mais em voga entre o pessoal que estava achando mais emocionante e as pessoas estavam achando mais interessadas. Aí ela tira esses fragmentos aí e monta o trailer dos filmes, né? Porque ele vai fazer uma análise de tudo que está acontecendo naquela cena, né? Até mesmo a expressão dos atores ali, o que está causando. Porque existem vários estudos falando do corpo, né? O corpo fala. Então o tempo todo, se você realmente prestar atenção em quem está conversando com você, você sabe se você está agradando, se você não está agradando. Sim, daí diz, né? Cruza os braços, né? Que ela fica né? Eu vi alguma coisa já, né? Na internet assim, mas eu não fui a fundo. Mas de fato tem essa. Porque não tem como esconder. Justamente. É natural. Então não tem como esconder que você não está interessado. Por mais que você tá ali, né? Quem souber ler, né? Quem souber ler, tem um livro na frente. É verdade. E é isso que o teatro vem mostrar, que não é só um texto, né? Mas ele é uma pessoa sentindo aquilo e ela tem que levar a pessoa que está na plateia, ela tem que levar essa pessoa para essa viagem. Ela acredita durante meia hora, durante uma hora que ela está sentada, ela acredita que ela está vendo uma floresta na frente e tem só cortinas pretas, e tem só fitinhas de tecido. Entendeu? Então ela imagina aquilo como. Ela fica, isso não é uma floresta. Mas pra que foi pendurado nos papeizinhos ali? Não, ela compra, ela vai. Porque na verdade as coisas começam a acontecer na nossa mente. Tudo. Por que uma cadeira existe hoje? Porque alguém, né? Ela já estava lá na pré-história, lá, arcadinho lá, sentado lá. Mas. Eu gosto até de sentar no chão, mas a gente sabe que ergonomicamente, como nós somos eretos agora, nós estamos com a coluna ereta, então incomoda, chega um ponto que incomoda. Então a gente precisava sentar confortavelmente. Então a pessoa imaginou, né, uma cadeira e daí começou a construir. Sim, a partir daquela necessidade. A partir da necessidade. Então, assim perceber, ela falou, parece que se tivesse algo aqui seria mais confortável aí, né? Realmente, as coisas no nosso caso, quer dizer, a saga humana é essa, né? Aí sempre correndo atrás e para satisfazer uma dada necessidade, mesmo que não seja uma necessidade real, né? Tem muita coisa que são fantasias, né? Que não são dadas para nos deslocar da realidade. As pessoas criaram uma necessidade, né? Criaram a necessidade. Elas criaram a necessidade daquele grupo, né? Alguns grupos têm aquela necessidade, mas existe a necessidade, existe a demanda. Sim, é verdade. Né? Você acha que nesse sentido, então, o teatro como instrumento de exercício, assim, de poder transmitir um valor, transmitir uma ideia, é válido, é uma linguagem super que chega bem, quer dizer, tem outras linguagens envolvidas no teatro, igual a gente falou da questão do corpo e tudo mais, de dizer o texto, transmite mais. Sim, na verdade, as outras expressões artísticas, a música é intrínseca, gente, não é? Você ouve um ritmo, de repente você está balançando o pé, de repente você está balançando a cabeça, de repente você está cantando uma música chicletinha. Sem dúvida, você percebendo. Que ficou e você não gosta daquela música que está cantando. Mas assim, o teatro ele tem o poder de reunir tudo. Eu vejo o teatro como uma ferramenta ali, sabe, totalmente agregadora. Ela traz o corpo, ela traz o olhar, ela traz o ritmo. Você consegue pôr todas as expressões num palco, né? E você consegue atingir muitas pessoas exatamente porque elas estão sendo abraçadas pelos seus sentidos, né?
que existem pessoas que são mais auditivas, né? A gente fala do modo de aprendizado, né? Tem pessoas que são mais auditivas, não são só auditivas, né? Então, porque é um todo, né? É um todo complexo. É um todo complexo. Estão agindo, só que a pessoa assimila melhor por aquela via, né? Exato. Da música, da palavra. Ela desenvolveu melhor a audição ali. É igual quando as pessoas perdem a visão, né? No caso, no momento da vida, perdem a visão. E não tinha uma boa audição, mas agora ela precisa desenvolver. Vai precisar desenvolver o tato. A compensação, né? A compensação. É o cérebro achando os novos caminhos, né? Então, o teatro é bem isso. Ela proporciona para a pessoa essa revisitação dos pensamentos, essa possibilidade de criar muito grande, de se entender. O autoconhecimento no teatro, ele é visível, porque você reconhece o que é seu, o que não é seu, o que você condena, o que você admira. Você projeta coisas para você, de repente, que não estavam em você. Você está sempre revisitando seus valores, né? Exato, revisitando sempre os valores. Vamos pensar assim, vamos supor, se ele vai lá e faz uma interpretação de um indivíduo que é um vilão. Né? Aí depois, em outra situação, você interpreta um herói. Só que esse vilão, você extraiu algo dali, né? Você tem que, até para te colocar na pele dele. E o herói também. Então essas coisas esses fragmentos vão somando. Vão somando, certeza, o tempo né? todo. O tempo todo soma, porque se você repudiar algo, né? Isso está gerando em você, está te incomodando, você está repudiando e aquilo, né? Foi movido em você. E se você também quer abraçar, também admira, você vai trazer para perto e, né? Gerou uma identificação. Então não tem como. Você vai numa peça boa, numa peça ruim, você fala, nem gostei dessa peça. Mas até nesse não gostei, alguma coisa você aprendeu. Você teve que examinar, você entrou no autoexame, né? Exato. Para tirar essa conclusão. Essa questão de falar gostei e não gostei, é uma questão, na verdade, porque as pessoas não se conhecem. Por quê? Como que você vai numa peça sem saber o teor da peça? Na verdade é aquilo que você falou mesmo da expectativa, né? Ela só vai esperando algo. Mas de repente ela viu um nome e nem procurou saber se é comédia ou não, porque tem gente que não gosta de assistir comédia. Sim. Tem gente, por exemplo, stand-up. Eu acho legal, mas não é uma coisa que eu procure. Eu não procuro stand-ups para assistir. Agora tem pessoas que amam stand-up. Então você tem que saber o que lhe faz bem. Né? Nem por isso vai dizer que stand-up é ruim. Exato, igual peças sensuais. Não tá falando nem de erótica, tô falando de sensuais, né? Então, tema, né? Levanta a questão. Sim, eu já fiz uma peça grega chamada Piramitisbe. E ela punha em evidência o corpo. Só que não era uma peça erótica. Porque os deuses, eles têm esse culto ao corpo. Então como fugir disso? Né? Então, era uma peça assim que punha em evidência o corpo, né? Porque falava dos deuses, Afrodite, né? Tinha Zeus, Eros e vários lá. Daí, era uma peça sensual. Então, se você vai numa peça, você tem que procurar saber sobre o que fala a peça. Porque você sai de lá e você fala, ai, credo. Sim. Ai, não gostei. As pessoas ficam lá mostrando o corpo, entendeu? Mas você procurou saber? Teatro eu vou. Não, tem que saber. É uma peça infantil. Eu amo ir em peça infantil. Então, eu gosto de livros infantis. Eu amo peças infantis. Então está aberto, né? Vou de coração aberto. De coração aberto, vou ver. Se trata. E como que isso me afeta lá é um ato de coragem. Isso. Exato. É o ato de coragem, exatamente. É um ato de coragem. Exatamente. Então, esse gostar e não gostar tem a ver com isso também, né? Porque às vezes você não se conhece, né? Você está totalmente desligado em qualquer coisa e de repente você não queria estar ali e escolheu estar ali. Ou o contrário, né? Tipo, vamos supor, você não tem um autoconhecimento, né? Mas com o teatro, com toda essa potência na linguagem, a peça te impacta e te remete àquilo que você não quer aceitar em si mesmo. Sim. Aí você fala, essa peça é horrível. Por quê? Porque é o espelho, né? Porque ela te mostrou aquela coisa onde você talvez não quisesse permear aquilo, né? Isso, entrou sem pedir licença, né?
Isso, porque o incômodo, ele na verdade é uma grande resposta, né? Sim. O porquê eu estou incomodado, né? Justamente. Então ele é um alerta, nossa, mas por quê? Por que eu tô tão incomodado assim? Né? Vale a pena pesquisar em si mesmo. É interessante sim. Ô, Fernando, a gente está quase no final aqui. Vou pedir para você falar. Você disse que trabalhou no ambiente corporativo, você levou o teatro lá para transmitir uma ideia. Como é que é esse ambiente? Que é um ambiente onde ele é dominado pelo medo. Sim. Que a pessoa tá sempre aquela tensão. Na verdade, elas escolheram assistir a peça que você tá, né? A história que tá Sim, ali. Então, eu digo na empresa. Ah, sim. Você foi numa empresa, fez lá um teatro, nesse ambiente da empresa empresarial é dominado pelo medo. Porque a tensão está constante e você sempre é cobrado do resultado, né? Então, o indivíduo que está na empresa, então essas pessoas já estão, de certa forma, fragilizadas ali. Sim. Né? Como que o teatro chegou e o que você percebeu assim, dessa experiência? Isso. Já faz muito tempo, sabe, que a gente faz teatro empresa. Então, sempre acontece, assim, de alguma empresa, até algumas grandes empresas, a gente já trabalhou para algumas grandes empresas, e a gente entende, assim, que todos os assuntos que são trabalhados ali dentro, em palestras, né, as pessoas não escolheram estar ali, né, elas têm que estar ali. Então, isso já é cansativo, isso já é motivo da pessoa se fechar para aquilo. Grosso modo, já é violência. Exato. A pessoa está ali, porque ela tem uma força maior. Exato. E a impede de agir conforme talvez aquilo ela quisesse agir, né? Assim, não, por si só, ela tem que estar ali e cumprir aquele horário. Exato. Mas só que daí quando as pessoas escolhem levar o teatro ao invés de uma palestra, as pessoas às vezes nunca assistiram uma peça. Várias pessoas já me disseram, né, que eu vi você, eu conheço você de quando eu trabalhava na empresa tal, você foi fazer um teatro empresa lá. Foi a primeira vez que eu vi um teatro, né? Assim como eu também ouço assim, na rua já me falaram: eu não gosto de teatro não, porque a gente vai sentar lá e ouvir uma história que nem existe, ouvir lorota, ouvir mentira. Como se a realidade fosse interessante, né? Então, mas daí, muito boa. Mas daí, analisando essas duas falas, a gente vê uma pessoa que ela não consegue ver nem entretenimento, nem fonte de conhecimento, nem nada. Por que ela não consegue ver? Porque ela não teve o contato. Essa pessoa que estava ali na empresa, que nem escolheu, até foi uma violência ali, né, que a gente estava falando. Ela não escolheu e ela tem que estar ali. E tá pelo medo e tal. Que tem que cumprir, né? Sim. Mas acaba virando um presente, vira uma surpresa para ela. Porque o teatro dentro da empresa, ela vem humanizar uma informação. Ela vem mostrar que eu sou uma pessoa também, não é uma pessoa falando, olha, todo funcionário tem que agir assim. É um protocolo na sua frente que fala, você tem que encaixar aqui. Agora, quando eu estou vivendo, a pessoa está vendo de fora, de frente, né? Está vendo um ser humano passando aquelas situações. E a gente sempre leva assim pro lado de comédia, é sempre bem leve, para quebrar o clima. Sem dúvida. E surpreende, e a gente forma públicos ali. A gente sempre formou públicos dentro da igreja, dentro da igreja também, desde a Idade Média, mas sempre formou público dentro das empresas, porque as pessoas descobrem algo. Eles não tinham aquele olhar, não tinham interesse, de repente chegou até eles e eles, um dia eles estão numa plateia, num auditório, num teatro, porque eles escolheram. Então acaba sendo um presente, assim como o teatro tinha que estar presente em todas as escolas. Isso que você falou que a escola, sim, eu vou pensar, como qualquer outra instituição, tem até o filósofo o Michel Foucault, ele diz que essas instituições são instituições que estão lá para domesticar os corpos, né, sejam quartéis ou penitenciárias e escola, para fazer a domesticação desse indivíduo e formatá-lo para que ele viva em sociedade. Né? Então, nesse caso, são instituições que produzem humanos, humanizadoras, e no sentido de restringir os impulsos da pessoa.
E na escola, que é onde tudo começa, né? Nesse sentido de transmitir o saber, o teatro seria um instrumento de humanização, então, assim, para assim dizer, que Isso. levaria enriquecimento, assim, né? Para tirar daquela formalidade, daquela coisa mecânica. Enriquecimento, autoconhecimento, um espaço, igual eu falei para você aqui no início, né? Que de repente eu fazia um personagem, fazia uma história, mas aquilo não me doía igual falar com uma pessoa normalmente. Por que não me doía? Porque eu não era a Fernanda fazendo, era um personagem. Só que com esse espaço, né, tirando o foco de mim, com esse espaço, eu fui me libertando de mim mesma, né? A gente estava falando. Então eu fui me libertando, eu fui tirando ali as amarras do medo. Então as instituições, algumas de ensino até hoje em dia, eles têm até medo, né, das pessoas criarem voz, saberem falar. Apesar que no banner eles pedem isso, né? Criativa e aquela coisa, pessoa que tem autonomia e tudo mais. Quando você vai para entrevista, muitas das vezes tem até uma roupa que você tem que usar. Dependendo do cara que você vai atingir, a entrevista determina a cor da gravata. Uniforme, né? Justamente. Em uma forma. Sim. Uma forma para todos. E pedindo para ser criativo. E pedindo para ser criativo. Então existe uma desconexão aí, né? Claro, sim, que as coisas estão mudando a passos lentos, né? Já existe essa ideia, existem vários profissionais que saíram aí já com esse conhecimento e querem mudar, mas existe um sistema ainda a ser trabalhado, a achar o caminho que todo mundo consiga ir aí, né? Existe essa descoberta. Mas realmente a gente precisa de mais lugares onde a pessoa possa falar, possa ouvir, possa viver outras vidas, possa fazer teatro, possa se expressar, né? Seja por qualquer atividade artística que vai ali tirar da pessoa, né? O melhor dela. Isso. Ela vai se encontrar, né? Vai encontrar um caminho para seguir. A imagem que me vem agora, você relatando a sua experiência de que era muito tímida, né, e tal, é a imagem da lagarta e do casulo, né, que é uma transformação, né? Sim. Em algum momento deixa de ser lagarta, mas ainda não é borboleta, é um espaço, né? Tem um espaço aí que a criatividade, né, faz no nosso caso, né, do ser construir criativo, dá um resultado ali, a pessoa se encontra. Sim, exato. Mas tem, voltando à questão da Grécia, tem a agonia, né? Tem um período de agonia, que não é nenhuma coisa nem outra, que você acaba, né, se projetando e se realizando como ser, né? Bate as suas asas e sai livremente. Você quer fazer uma outra consideração ou dar um conselho para educadores e tal, porque, né, é difícil, né? Não sei também, nessa situação nossa agora de pandemia, então não sei como que as coisas vão se dar, né, na escola e no lidar com a criança e tudo mais. Mas se você tiver, né, algo, por favor, diga. Então, eu dei aulas online, né? A gente está no final já, porque eu dou artes. O teatro ele deu uma paradinha, mas também tá iniciando online, tá rodando. Mas mesmo no online, mesmo ali longe, né? Longe em termos, né? Porque não tem jeito, a gente vive. A gente vive conectado o tempo todo, mesmo que não esteja. A ideia de espaço, né? Estamos sempre presentes, mas mesmo na ausência. Isso, mesmo na ausência, estamos presentes. Mas o quão é importante ligar a câmera e olhar, porque me faz muita falta quando algum aluno não abre a câmera, quando você não está olhando ele, quando não tem essa relação. Porque quando iniciou, que vários não tinham câmera ou não estavam ligando a câmera, né, no início, daí eu sentia muita solidão. E como que o aluno sente também? Ele sente aquela violência, aquela obrigação de estar ali, né? Eu estou aqui só para cumprir o horário, só porque eu tenho que ligar o computador e tal. Mas aos poucos esse relacionamento foi voltando. E as câmeras foram sendo ligadas e a relação de novo floresceu, né? Então hoje a gente consegue ter um relacionamento mais próximo.
conseguiu Isso. manter um vínculo também. Isso, manter o vínculo. Então, esse vínculo, prestar atenção no outro, né? O prestar atenção, o olhar, o vir junto. Relacionar-se, né? É a principal ferramenta do teatro, porque só existe teatro se existe uma pessoa para falar e outra para prestar atenção, né? Então, acho que a grande mensagem do teatro é essa, né? Que as duas pessoas são muito importantes, a plateia e o ator, né? Então, ora o professor é ator, ora o aluno, ele é o protagonista, né? Então, falando de protagonista, a gente pode entender que a gente deve sempre tomar esse caminho, né? De dar a vez do outro falar e escutar e o outro respeitar essa relação também. Então é isso. Bom. Bom, Fernando, foi um prazer. Gostei aqui do nosso papo. Espero que você também tenha ficado à vontade, gostei muito. Gostado, agradeço. Né? E vocês também que estão ouvindo a gente, espero que tenha enriquecido, né? Essa proposta mesmo da arte e da educação. Eu acho que tem que sempre andar juntos, né? A gente percebe que produz bons frutos e traz liberdade mesmo, de autonomia para as pessoas, para nós, é uma coisa inerente ao ser humano. Então, humanizar sem considerar a questão artística não é humanizar direito, vamos dizer assim. Exato. Né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, muito obrigado, Fernanda. Muito obrigada. E até muito mais. bom estar com vocês. Que bom. Até mais, pessoal.